Processos geológicos, parte 3. Continuação da aula. Enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas. Vamos tratar de soluções. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do Ensino Remoto Emergencial, IGC-UFMG. Pensando nas causas das enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas, vistas nas aulas anteriores, vocês imaginam as soluções? Se você imaginou isso, acertou. Temos que pensar em promover a infiltração, reduzir a velocidade das enxurradas ou dissipar a energia do escoamento pluvial, proteger as margens dos rios, evitarmos as impermeabilizações, impedirmos o assoreamento, respeitarmos a dinâmica fluvial e evitarmos construções em planícies de inundação. Agora eu pergunto: reabilitando erosões como vossorocas, também combatemos processos hidrológicos? Pensem na aula anterior sobre erosões. São muitas as tecnologias que podem minimizar ou combater os efeitos das enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas em uma área urbana. Vou colocar aqui para vocês alguns métodos que gosto muito. Diques são muros verticais ou inclinados, construídos em terra, concreto ou enrocamento, dispostos a certa distância do rio para proteger as áreas ribeirinhas das inundações urbanas. Reservatórios. Reservatórios que retêm parte do volume do escoamento superficial, reduzindo a vazão do rio de tal forma que não se produzam inundações. Após a retenção, a vazão é escoada para o rio de forma controlada. Trincheiras de infiltração. São coletores longitudinais ou pequenos canais com leito coberto por brita de diferentes tamanhos que coletam as águas pluviais. Usualmente são instaladas em ruas, estacionamentos e edificações e podem incluir tanques ou tubos perfurados sobre leito para transporte da água pluvial até o sistema de drenagem. Aqui nós temos uma figura que mostra como ocorre a infiltração no solo e o escoamento da linha de água ou o escoamento superficial, considerando na letra A uma área florestal, na letra B uma área residencial e na letra C uma área urbana. Vejamos que na área florestal, 80 a 90% da água pluvial ela infiltra e apenas 10 a 20% da água escoa superficialmente até os rios. Ou seja, a probabilidade de formação de enxurradas é bem mais reduzida. No caso de uma área residencial, a infiltração já é de 50 a 60% e aumenta-se o escoamento superficial para 40 a 50%. Numa área urbana, a infiltração ela é de 0 a 10%, dependendo do grau de impermeabilização do solo. E aí, o escoamento da água superficial será de 90 a 100%. É por isso que é importante
promover a infiltração da água pluvial. Bacias de detenção são depressões em locais com condições de deter o escoamento pluvial. Armazenam temporariamente as águas pluviais antes de transferi-las controladamente ao sistema de drenagem. Podem ter infiltração associada. Bacias de retenção são depressões semelhantes às bacias de detenção, porém retêm as águas pluviais por maior tempo que as bacias de detenção. Geralmente, tem processos de infiltração e tratamento associados. A filtração é realizada utilizando camadas de areia e brita. E as bacias de infiltração são estruturas superficiais, geralmente rasas, de armazenamento temporário das águas pluviais. Seu fundo é composto de solos altamente permeáveis que facilitam a infiltração rápida das águas para um aquífero ou um coletor subterrâneo. Pavimentos permeáveis. São pavimentos que infiltram as águas pluviais até coletores subterrâneos e tratam essas águas a partir de um filtro de areia e brita. Os vazios nesses pavimentos podem conter grama ou cascalho. Tetos e paredes verdes correspondem a uma camada de vegetação instalada no topo ou nos terraços ou paredes de edificações e retém e ou armazenam as águas pluviais que depois são descarregadas até uma área permeável ou para um tanque de captação. Podem incluir fitorremediação. Jardins filtrantes consistem em jardins que incluem filtros de areia, brita, cascalho. Geralmente usam plantas nativas a fim de evitar o uso de fertilizantes químicos. Nesta figura, temos um projeto de um jardim filtrante, onde é possível ver aqui a presença no topo da cobertura vegetal, depois de um substrato de solo geralmente adubado, depois uma manta geotêxtil que permite a infiltração da água, mas retém os sedimentos transportados, a camada de brita por baixo, uma camada de areia e depois o solo natural. Restauração de rios urbanos. A restauração dos rios nas suas condições naturais é muito importante. Esta restauração, ela inclui recuperar o leito maior, preservar a sinuosidade, implementar rugosidade nas canalizações para reduzir a velocidade de escoamento e restaurar a mata ciliar, além de medidas para o saneamento dos fundos de vale. Como exemplo, nós temos os parques lineares, que também oferecem aos habitantes uma área de lazer muito agradável. Sistemas de captação. São sistemas que coletam e armazenam as águas pluviais para reduzir a velocidade da descarga no sistema de drenagem urbana. Vemos aqui um exemplo de um projeto em que a água é captada desde o telhado da casa e conduzido para esses sistemas de captação e distribuição da água, de forma que há uma retenção da água por mais tempo, evitando, assim, escoamento superficial.
formação de enxurradas, evitando-se assim a elevação rápida do nível da água na calha dos rios, ou seja, evitando ou minimizando o efeito das enchentes e, logicamente, controlando as inundações consequentes. É muito importante também manter os serviços de limpeza e recuperação de obras de drenagem. Os serviços de limpeza, como entulhos, lixo, etc., fazem, a recuperação ou limpeza de sistemas de drenagem, esgotos e acessos. Também incluem obras de limpeza de canais de drenagem. Corresponde a serviços manuais ou que utilizam maquinário de pequeno porte. Assim, nós podemos recuperar as áreas assoreadas, mantendo os canais dos rios profundos sem disputar espaço entre águas e sedimento, evitando assim as enchentes e as inundações. Havendo várias medidas de prevenção com relação aos processos hidrológicos, nós podemos ficar felizes quando a chuva vier. Singing